crianças. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, esses pais que têm entendido, Deus, que a Tua palavra, Senhor, é o melhor caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos trazido nossos filhos e nós temos, Senhor Jesus, entendido, ó Deus, que os corações deles, ó Deus, enchiam-se das Tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que nessa noite também, ali no espaço escola, Senhor, eles terão mais uma aula, Senhor, da Tua palavra. Espírito Santo, ministra aos seus corações, que haja mesmo criatividade dos professores, que haja graça e sabedoria, em nome de Jesus. Declaramos uma unção de proteção sobre a vida dessas crianças, no nome de Jesus. Amém. Pode ir, crianças. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia. Senhor é lindo, Deus. Senhor é santo. Não cansamos de dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é digno, santo. Essa é a nossa estrela da manhã. Amém.
você sente? A paz do Senhor esteja com a amada igreja, amém? Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiro texto, livro de 1 Samuel, capítulo 9, no qual vamos ler do 1 ao 3. 1 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 3. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afta, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo entre os filhos de Israel, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais velho do que ele, desde os ombros para cima, e sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te, e vai buscar as jumentas. Agora nós vamos pular para o verso 14, do mesmo livro de 1 Samuel 9. Subiam, pois, à cidade, e vindo ele no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei a um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, e o clamor chegou até a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem já tinha dito: este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: sou eu, vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Agora nós vamos pular lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, apenas o verso 7. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Soberano Deus, glorioso e amado Pai, eu peço nesta noite, Senhor, pelas breves palavras, Senhor, que sairão desses dois textos, que seja, Senhor, palavras de direcionamento, palavras de consolo, palavras, Senhor, de conforto, palavras de revelação para os próximos dias, meses e ano, e que seja também, Pai, palavras de alerta para com aqueles que estão aqui na casa do Senhor. Te pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos em trabalhar textos tão distintos do Velho Testamento ao livro de Apocalipse, eu imagino, de uma maneira assim, bastante alegórica, a Bíblia, ela funcionando como uma dona de casa que decide fazer um bolo. Primeiro, ela
separa os ingredientes que serão usados para a confecção desse bolo. E uma vez que todos esses ingredientes se tornam um, através da mistura, tem-se um bolo completo, com um sabor distinto de cada parte que foi unida a ele. Quando nós imaginamos o Velho Testamento, o Novo Testamento, o livro de Apocalipse, eis aqui que Deus ele decidiu fazer um bolo através da história da humanidade, em que cada fase, cada época, cada era da história da humanidade foram ingredientes sendo unidos no decorrer do tempo. E o que simboliza o livro de Apocalipse? Um bolo que já está no forno para o seu término. O término da história da humanidade passou de Gênesis, o livro do Novo Testamento, através do sacrifício de Cristo, e Apocalipse será aquele bolo da história da humanidade, onde eu e você fazemos parte dessa história. E por que eu me inspirei na história de Saul? O que o Senhor ele falou ao meu coração através da história de Saul? A história de Saul, ela de alguma forma simboliza muito o curso que a igreja do século 21 está. Porque existem alguns equívocos que se cometem quando se prega e se fala da história de Saul, como se Deus, desde o início da chamada da vida de Saul, como se Deus havia predestinado esse homem para não dar certo. Muitas vezes, quando se fala da rejeição a Saul, sim, no final do seu reinado, e isso é fato, muitas vezes pega-se esse texto isolado como se Deus ele permitisse o nascimento de uma pessoa, ele determina uma escolha, um chamado, ele capacita essa pessoa para uma determinada obra, o qual ele chamou, porque muitas vezes nós não imaginamos o que de fato Deus quer através das nossas vidas. Nós levamos um tempo para entender o porquê nascemos, o porquê estamos aqui, qual é o propósito da nossa vida nessa terra. Nós levamos muito tempo para entender isso, e não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas só conseguem compreender a razão pela qual elas existem já numa fase final da sua vida, da sua existência. Ou seja, de maneira alguma, de forma alguma, Deus ele escolheria Saul já predestinando-o a um fracasso. E isso se torna um equívoco muito maior quando se compara o chamado de Saul com o chamado de Davi. Automaticamente, essa rejeição e esse preconceito com Saul já começa quando se faz a distinção entre um chamado e outro, entre uma história e outra, entre um homem e outro. E se vocês pararem para pensar, a história, o chamado e a maneira como Deus foi se revelando a Saul não é tão diferente assim da forma como Deus chamou e se revelou a Davi. E tudo começa dentro dessa correlação, tudo na história, tanto de um como na história do outro, começam com perdas.
seu pai Jessé. Ou seja, a história de Davi já começa com algumas perdas. A história de Davi já começa com um rastro de rejeição. A história de Saul começou da mesma forma. O chamado de Saul começou com uma perda. Tudo na vida de Saul começou quando uma junta de jumentas de seu pai houve alguns desses animais que saíram, se perderam desse bando. E qual é a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para a amada igreja? Nem tudo que perdemos, nem todos os processos que aparentemente iniciam como algo que veio para nos tirar, como algo que veio para nos dar uma sensação de uma derrota, significa que o objetivo lá na frente é a consolidação da derrota. Na vida de Saul, a perda da jumenta dos seus pais foi o início de uma trajetória que tinha tudo para ser uma história que colocaria Saul nas galerias dos nossos heróis da fé. Eu acredito que quando Deus olhou para aquele moço, porque ele era jovem, então vamos lá, Davi ele foi chamado muito jovem, Saul também foi chamado muito jovem. Davi era um moço de uma bela aparência, ele tinha características que não eram muito comuns no meio daquela linhagem. Saul também era jovem, Saul também era um moço de uma belíssima aparência, e diz a palavra do Senhor que nenhum jovem se assemelhava a Saul. Um outro detalhe também que nos chama a atenção, da maneira como o Senhor ele promoveu o chamado de Saul. Saul, ele foi chamado num dia comum, num dia em que ele se levantou e, como filho daquela época, daquela geração, o trabalho na lida dos seus pais fazia parte da vida dele. Irmãos, é interessante como nós sempre achamos que o agir de Deus nas nossas vidas, a manifestação do Senhor em determinados momentos das nossas vidas, num determinado trajeto das nossas vidas, precisa passar por uma situação épica, precisa passar por uma situação extremamente sobrenatural. Não sei se talvez por muitos aqui como eu, terem crescido naquela fase dos contos de fada da Disney, né? Aquele mundo encantado, aquele mundo dos magos, da mágica, aquele mundo que se tinha uma varinha de condão e uma abóbora virava uma carruagem e depois vinha uma porção mágica e a carruagem virava abóbora. Eu não sei se nós somos de uma geração em que nós achamos que Deus, Ele o tempo todo age só por meio de encantamentos. Precisa se acontecer um ritual, algo extremamente miraculoso, para que aí sim eu viva uma experiência sobrenatural com Deus. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Amanhã será segunda-feira, mais um dia da semana. Acredito que é dia 3, né? Amanhã, hoje é dia 2. Amanhã é dia 3, segunda-feira de 2025. Amanhã, para Deus, pode ser um dia comum em que você possa experimentar algo de uma maneira comum, num lugar comum, em que você nem imagina que Deus ele já tinha marcado essa data comum para realizar algo na sua vida. Porque na vida de
com alguns contratempos, com algumas situações, com uma resposta. Por exemplo, essa semana, até quarta-feira, eu torço para que uma das minhas respostas seja um sim, mas pode ser que seja não. E se por um acaso for não, eu preciso entender que dentro dessa ordem, na minha vida e na sua vida, Deus continua a controlar o universo com as mãos dele. E muitas vezes, talvez o não seja a melhor bênção que eu possa receber, quando Deus está no controle. Lembrando, quando Deus está no controle. Ocorre que esse jovem, ele acordou para cumprir uma missão, recuperar animais para o pai. O que ele não imaginava é que Deus já tinha olhado para ele. Deus, ele já tinha olhado para a vida e para a história de Saul de uma maneira muito especial. E o detalhe é, quando o povo começou a pressionar Samuel dizendo: nós queremos um rei, nós não queremos mais ser governados por um Deus que nunca aparece, que a gente nunca vê, que ele sempre está num lugar escondido, agindo, falando através de profetas. Em outras palavras, Samuel, com todo respeito, você já está velho. Achamos até, se nós trouxéssemos para o dia de hoje, talvez você precise consultar o médico, porque a gente acha que você está com princípio de Alzheimer, você deve estar muito esquecido, talvez tenham recados que Deus esteja mandando, que você não está conseguindo transmitir. Samuel, está na hora de você aposentar. Nós queremos um rei. Irmãos, entendam que já se fala de um governo único em que o mundo necessita. A humanidade, as nações, os povos já estão pedindo um governo único, já estão pedindo uma moeda única, já estão pedindo um sistema econômico em que uma nação esteja atrelada a outra nação. Por quê? Porque os governantes não conseguem se entender. A ordem da humanidade já está caminhando para um governo único do anticristo. O cenário para a ascensão do anticristo na terra já está, podemos considerar, 80% preparado. E todas as vezes que a humanidade ela insiste em querer tirar Deus do cenário, para colocar seres humanos para governar na história de seres humanos. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã é que a pior coisa que Deus ele pode falar para mim e para você é quando debaixo da nossa insistência, é quando nós estamos ali batendo o pé, é quando nós estamos ali fazendo birra. A pior coisa que Deus faz com a humanidade é quando ele diz assim: tudo bem, é isso que você quer? É isso que vocês querem? Seja feita a tua vontade. Irmãos, quando Deus decide deixar as coisas de acordo com a nossa vontade, dada a nossa insistência, nós começamos a ter grandes problemas. E quando Deus ele foi revelar a Samuel que Saul procuraria através das jumentas perdidas, então lembre-se, Deus ele sempre precisa de um álibi, Deus ele sempre precisa de uma situação, Deus ele sempre vai se utilizar de um extravio para que ele nos direcione para onde e a maneira como ele nos quer. O Senhor ainda consolou
Deus. E ocorre que, em meio a todo esse diálogo, Deus, de uma maneira muito linda, de uma maneira muito tranquila, porque Deus não tinha problema nenhum com Saul. Deus, ele não tinha nenhum tipo de barreira com Saul. E eu digo para você nessa noite, Deus, ele não tem nenhum problema com você. Deus, ele não tem nenhum problema com os seus anseios. Deus, ele não perde o equilíbrio dele, mediante a perda do equilíbrio da humanidade. Somos nós que temos problemas com Deus. Somos nós que muitas vezes, em nossas teimosias, em nossas insistências e principalmente quando nós chegamos ao ponto de desejar que seja feita a nossa vontade, não a de Deus, nós passamos a ter um problema com Ele, mas Ele não tem nenhum problema conosco. E foi isso que Deus deixou muito claro para Saul. Saul, eu não tenho nenhum problema com você. Eu não tenho nenhum problema em que as pessoas vão preferir você do que a mim. A questão é, Deus, ele capacitou a Saul. Deus, ele cingiu a Saul. Deus, ele levantou a Saul com muito poder, muita autoridade, porque Saul tinha uma grande missão nas mãos. Saul, ele foi dotado de unção. Saul, ele recebeu da parte do Senhor um legado, um chamado, da mesma forma que Deus está dando à igreja do século 21 autoridade, poder e unção para desbravar o final dessa era. Mas o que está acontecendo com muitos homens e mulheres, os quais têm recebido da parte do Senhor um chamado? Saul, ele mudou o status social da vida dele. Saul, ele saiu daquela condição de mais um filho, de mais um menino, de mais um moço a trabalhar para o Senhor. Saul, ele se ascendeu a um trono. Saul, ele se tornou o maioral daquela nação, mas o coração de Saul nunca se converteu ao Senhor. E aí começa a diferença entre Saul e Davi. O chamado foi o mesmo, a unção derramada foi a mesma, o profeta usado para isso foi o mesmo. O dia de Davi era comum, tanto quanto o dia do rei Saul. Mas o coração de Davi se converteu ao Senhor, e o coração de Saul nunca se converteu ao Senhor. E nesta noite, o Senhor, ele traz uma reflexão para mim e para você. Porque uma coisa eu tenho certeza, em dias comuns, em situações difíceis, que aparentemente parece que o Senhor está longe, o Senhor está derramando algo sobre a minha vida e a tua vida. Porém, nesta noite, o Senhor, ele te pergunta: como está a conversão do seu coração? E considerando que o maior problema que Saul teve com o Senhor foi o fato de que ele, no decorrer do chamado, no decorrer das batalhas, no decorrer do coração dele, que quanto mais poderoso ele ficava, mais distante do Senhor ele se tornava. Chegou um momento em que Saul, ele não ouvia mais a voz do Espírito. Saul, ele se tornou um rei muito poderoso. Saul, ele venceu muitas batalhas. Saul, ele foi um homem que teve sob suas mãos o poder de fazer viver e fazer morrer. Porém, Saul, ele se tornou uma pessoa fracassada
diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque o homem, a mulher, quando deixa de ouvir a voz do Espírito, está sendo fadado a fracassar, tanto em sua vida terrena, como em sua vida espiritual. E nesta noite, considerando o tempo, já estou finalizando. O Senhor, Ele fala com a sua vida e com a minha vida nesta noite. Que espírito tem te movido na terra? Que vozes nós temos ouvido aqui, nesses dias de trevas que a igreja está passando? Nós temos ouvido a voz do Senhor. Nós temos passado pelas circunstâncias da vida, nós temos passado pelas provações no nosso dia a dia comum, na nossa convivência comum como igreja. Temos passado pelos percalços de uma vida que está caminhando para um final, para o desfecho da história. Nós temos ouvido a voz do Senhor ou temos ouvido as vozes de espírito enganadores? Eu te convido a ficar de pé. Convido o pastor a estar aqui conosco. Irmãos, o Senhor, Ele é aquele que tem falado com a sua igreja em todas as eras. O Senhor, Ele tem falado com a sua vida. Certamente, o Senhor, Ele tem falado com a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse quantas vezes o Senhor tem falado contigo em dias comuns. Quantas vezes o Espírito Santo, Ele tem plantado algo no seu coração em dias comuns. Amanhã será um dia comum para mim ou para você. Porém, um dia comum, quando estamos debaixo da vontade de Deus, quando estamos debaixo dos propósitos de Deus, ele pode se tornar um dia extraordinário. Situações que aparentemente já começaram contrário do que você esperava. Talvez esse ano ele já começou para você com notícias contrárias. Aparentemente parece que as coisas estão fugindo completamente daquilo que você esperava. E o que aparentemente para você está sendo uma perda, pode se transformar em algo novo da parte do Senhor. Mas é importante que você saiba que o Espírito Santo de Deus, ele também fala de uma maneira comum. Ele também se expressa de uma maneira comum. E de repente as situações, de repente esse mal-estar dentro de você, essa angústia que está dentro de você, essa insatisfação que assola a tua alma, é o Espírito Santo tentando te trazer um alerta de que você tem resistido à voz do Senhor. Irmãos, o Senhor está aqui. O Senhor, Ele está na sua vida, no decorrer de cada uma das suas trajetórias. Mas é importante você entender que o Espírito do Senhor, Ele está falando para aqueles que querem ouvir. E se nós
E Senhor, tu tens falado com a tua igreja. Papai, revela-te ao teu povo. Revela-te, Senhor, no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, no decorrer, Pai, de cada ação, no decorrer de cada decisão. Senhor, toma a direção da vida e da história de cada um. E segundo o teu propósito, segundo o teu chamado, Pai, manifesta na vida da tua igreja, manifesta, Senhor, na vida do teu povo, para a honra e para a glória do Senhor. Igreja, que você deseja ouvir a voz do Senhor, que você não se confunda com as vozes que muitas vezes têm procurado te confundir. Que tudo na tua vida seja segundo a vontade do Senhor, porque se algo for segundo a nossa vontade, nós podemos sucumbir. Que Deus ele te abençoe e que as palmas adorem ao Senhor. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por falar conosco. Pai, que haja no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, no nosso ser, Pai, esse desejo, essa vontade de estar na Tua presença, de buscar a face do Senhor, de servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque essa palavra chama a nossa atenção, Pai, para estarmos perto de Ti. Oh, aleluia, Senhor. Faz essa obra nessa noite. Leva-nos para as nossas casas, debaixo do Teu cuidado, no nome de Jesus Cristo. Assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem merece toda a glória? No 3, 1, 2, 3 e... Glória a Jesus! Cumprimente pelo nome dos três irmãos. Deus abençoe. Aleluia.